A gente não perder tempo, vamos orar e vamos buscar o Senhor mais uma vez para a gente poder estudar a palavra dele nessa hora. Feche os teus olhos, vamos orar, nosso Deus. Senhor, queremos mais uma vez agradecer esse privilégio que o Senhor nos dá de poder aprender a respeito do Senhor, a gente poder olhar para a tua palavra e poder tirar lições para a nossa vida. Especialmente eu quero agradecer, Senhor, esse privilégio que me dá de poder ministrar a tua palavra, ainda que à distância, a igreja que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. E a minha oração é que o Senhor possa nos edificar mais uma vez nessa noite, Pai. Tudo aquilo quanto a gente tem aprendido, quando a gente lê a tua palavra, a gente ouve a tua palavra, seja através dos cultos, tudo aquilo que a gente estuda a respeito da tua palavra, seja cada vez um degrau na nossa vida, um degrau vai aumentando, no qual a gente vai subindo, no qual a gente vai crescendo, no qual a gente vai amadurecendo para se tornar homens e mulheres perfeitos à medida da estatura de Cristo, que é o plano do Senhor para a nossa vida. Portanto, Senhor, nessa noite, mais uma vez, ajuda-nos a compreender o teu querer e a tua vontade para a nossa vida. Direciona-nos através da tua palavra. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, estão entrando aí já. Quem tinha que chegar já chegou. Nós vamos então passar aqui para o nosso estudo. Deixa eu acertar a tela aqui. Muito bem. Olha aí, até a Leda está com a gente aqui hoje. Graças a Deus por isso, que ela está conseguindo participar aí dos nossos cultos, né? Então vamos falar hoje sobre esse tema aqui, ó. Guia para a vontade dele, guia para a vontade de Deus, né? Então a palavra de Deus é um guia para a vontade dele. A gente começou na semana passada, na verdade, a pegar aquilo que a gente estudou, que serviu de base para a gente aqui do nosso estudo a respeito da palavra de Deus, e agora a gente começa a aplicar ela para a nossa vida, né? Então, semana passada a gente viu que ela é a fonte de verdade e liberdade, né? É nela que a gente descobre aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que deve ser recebido por nós, aquilo que deve ser rejeitado por nós. Na palavra dele, a gente tem essas informações. E hoje a gente vai ver que ela é também um guia para a gente saber a vontade de Deus. Uma das minhas primeiras preocupações quando eu me tornei cristão foi como que eu posso saber a vontade de Deus, né? Eu acredito que a maioria dos cristãos tem essa mesma preocupação, faz essa mesma pergunta. Entretanto, ao longo da caminhada cristã, eu vi cristãos fazendo coisas que não me pareciam ou não me pareceram na época coisas razoáveis de se fazer, mas elas diziam que estavam fazendo a vontade de Deus. Eu me lembro quando eu encontrei um casal numa comunidade onde nós estávamos fazendo evangelismo. Era uma invasão aqui em Campinas e a igreja que eu era membro estava começando uma igreja naquela invasão. Então a gente no sábado à tarde ia entregar folheto, evangelizar as pessoas ali naquela invasão. E então eu encontrei um casal fazendo visita, batendo nas portas das pessoas. Eu encontrei um casal numa comunidade, nessa comunidade, e eles disseram que, se eu não me engano, eram da Assembleia de Deus, né? O que me chamou a atenção desse casal foi a diferença de idade dos dois, né? A menina deveria ter no máximo seus 18 anos e o marido dela estava perto dos 40 anos. Então, veja a diferença, o dobro da idade, de 18 para 40. E enquanto a gente conversava ali, descontraía,
né, e de maneira a levar a palavra para esse casal, eles disseram na nossa conversa que eles se casaram porque essa foi a vontade de Deus. Ou pelo menos foi o que alguém disse para eles, que Deus queria que eles se casassem. Então, estranho isso, né? Não me parece algo razoável. Mas ok, né? Mas eu me lembro também de uma mulher que eu conheci há muitos anos atrás, que gostava de um homem casado. E que ela estava esperando esse homem, esse cara, a se separar da mulher, deixar os filhos para casar com ela, porque Deus falou que o homem seria dela. E esta era a vontade de Deus. Percebem como que esse negócio de vontade de Deus faz as pessoas tomarem decisão, fazerem escolhas um tanto quanto esquisitas, né? Tanto quanto contraditórias com a própria palavra de Deus? Eu sei que dizendo estar fazendo a vontade de Deus, nós vemos muitas pessoas tendo um comportamento até muito bizarro. Aliás, tem gente que mata dizendo que está fazendo a vontade de Deus, né? Os muçulmanos matam porque essa é a vontade de Deus, né? Então, coisas estranhas acontecem debaixo dessa impressão de qual é a vontade de Deus. Mas deixando de lado essas pessoas que parecem, para mim, ter uns parafusos a menos e que muitas vezes acabam caindo na lábias de falsos profetas, a verdade é que muitas pessoas parecem acreditar que a vontade de Deus se perdeu. E não dá para saber qual é a vontade de Deus, né? Eu ouço elas dizerem assim: eu estou procurando a vontade de Deus. Ué, a vontade de Deus se perdeu? É isso mesmo? A gente precisa procurar ela? Ela está escondida? Ela está velada? Né? O que aconteceu? Ela é um enigma que precisa ser desvendado? Será que Deus está lá do céu dizendo assim para a gente: tá quente, você está chegando próximo, ou tá frio, você está longe da minha vontade? Será que Deus está fazendo esse tipo de brincadeira com a gente? Eu acredito que não, né? Não é assim que as coisas funcionam. E tem ainda aqueles que veem em Deus como um grande estraga-prazeres. Quanta gente eu encontrei aí na minha caminhada cristã, gente que olhava para Deus como um grande estraga-prazer. Para esses, todas as vezes que se fala em vontade de Deus, é sempre alguma coisa entediante, né? Sempre alguma coisa chata. E o que nós gostamos, o que nós desejamos, é algo que sempre está fora da vontade de Deus. Tenho certeza que você conhece gente assim, né? Que pensa dessa maneira. As coisas boas da vida nunca é vontade de Deus. As chatas é que são. Diante de todos esses equívocos, pensamentos, né? Contradições, qual é a vontade de Deus? Há como nós sabermos qual é a vontade de Deus? Há como nós identificarmos qual é a vontade de Deus? Deus realmente tem uma vontade para as nossas vidas? Ou Ele colocou a gente aqui nesse mundo e disse: se virem a partir de agora, podem tocar a vida, podem seguir adiante? Será que Deus tem uma vontade para as nossas vidas? Eu acredito que sim, né? Que Ele não escondeu a vontade dele em nenhum lugar, né? Se Deus tem uma vontade para nós, Ele a revelou para a gente. Assim como Ele fez com a sua palavra, Ele revelou para que a gente pudesse tomar conhecimento dos seus planos. Ele fez a mesma coisa em relação à sua vontade. Ele revelou a vontade dele para a gente. Quando a gente começa a ler livros que tratam sobre a questão da vontade de Deus, geralmente esses livros vêm com algumas fórmulas de como que a gente pode descobrir a vontade de Deus. Por exemplo, um livro que eu li compara a busca pela vontade de Deus com a navegação de um navio com a ajuda de 3 luzes de navegação. O autor vai dizer que uma é a Bíblia, a segunda é o testemunho interior do Espírito Santo e a terceira são as circunstâncias externas, aquilo que acontece ao nosso redor.
quando todas essas três luzes estiverem alinhadas, ou seja, estiverem apontando para o mesmo lugar, é hora da gente seguir em frente, que essa é a vontade de Deus. Então, um livro dá mais ou menos essas dicas, como que a gente sabe a vontade de Deus. Um outro livro dá dica de como nós podemos testar as nossas impressões e conferir se elas correspondem à vontade de Deus. Quando a gente está sentindo um desejo, quando a gente tem uma inclinação, quando a gente tem que tomar uma opção entre A ou B, como que a gente sabe qual é a vontade de Deus? E aí, então, nesse outro livro, ele sugere a gente fazer algumas perguntas para a gente testar se aquilo é a vontade de Deus. A primeira é bíblico? Bíblico isso que está demandando de nós? Segunda pergunta, é correto? Terceira pergunta, é providencial? E a quarta pergunta, é sensato? Né? Então, é bíblico? É correto? É providencial? É sensato? Um outro livro, o último livro que eu vou citar, cita 10 passos específicos para a gente conhecer a vontade de Deus. Quais são esses 10 passos? Ser obediente, estar aberto, usar a palavra de Deus, oração, Espírito Santo, o conselho de outras pessoas, circunstâncias providenciais, a avaliação, a decisão e estar em paz. Todas essas três fórmulas, ou desses três livros, citam a palavra de Deus como um dos itens para a gente saber a vontade de Deus. Né? Mas eu queria hoje, nesse estudo, olhar para a palavra de Deus de maneira prioritária, não como um acessório para a gente se descobrir a vontade de Deus. Porque se eu acredito que é possível saber a vontade de Deus e que essa vontade de Deus ela não está escondida, mas ela foi revelada, então é na palavra de Deus que eu encontro. É na Bíblia que eu fico sabendo qual é a vontade de Deus. Não é testes que eu desenvolvo, não é através da minha experiência, não é através do que os livros, do que os mais maduros podem indicar. A melhor forma de eu saber qual é a palavra de Deus, a vontade de Deus, é olhando para a palavra de Deus. Portanto, a pergunta que todos nós devemos ou deveríamos fazer não é qual é a vontade de Deus, mas antes, o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Então eu quero partir do pressuposto, aqui com os irmãos nessa noite, que Deus revelou a sua vontade para a nossa vida na palavra dele. Então, eu não pergunto qual é a vontade de Deus, eu pergunto o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Então hoje eu quero olhar para a palavra de Deus e destacar aqui 5 princípios que cada cristão pode usar para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Bom? Primeiro princípio, tirado da palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus quer a nossa salvação. É a primeira coisa. Então, primordial entre as coisas que Deus deseja, que Deus quer, é a promessa de 2 Pedro. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Então, primeira coisa, quando a gente pergunta qual é a vontade de Deus e vai buscar essa resposta na palavra de Deus, a gente tem como resposta a isso. Deus quer a nossa salvação. O Senhor deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós encontramos esse mesmo princípio em 1 Timóteo, onde Paulo diz assim, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja, né? Então o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Deus quer a sua vontade, o seu desejo é que todos os homens sejam salvos. Então, na verdade, a vontade de Deus para todos nós começa na salvação. Jesus deixa isso evidente numa passagem curta em Marcos. Sua mãe e os seus irmãos
chegam ao local onde ele está ensinando e perguntam por ele. E a multidão diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, olhando para aqueles que estavam sentados à sua volta, ouvindo a sua palavra, Jesus responde a sua própria pergunta. Ele diz assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã. O que Jesus estava dizendo era: a vontade de Deus é que vocês se tornem meus parentes por meio da fé. Vocês possam se unir a mim. Ou em outras palavras, ou como eu já disse, a vontade de Deus é que sejamos salvos. Então, Jesus deixou isso claro. A vontade de Deus é que vocês sejam partes da minha família, que vocês sejam meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a vontade de Deus. O quanto Deus queria que nós fôssemos salvos está expresso, ou foi expresso pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios. Ele diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deu-nos vida. Ele quis a nossa salvação. Ele quer a nossa salvação. Infelizmente, dizer às pessoas que a vontade de Deus é que elas sejam salvas nem sempre é popular, né? Nem sempre é bem recebido. Porque quando a gente fala de ser salvo, isso lida com o pecado, né? Isso lida com a transgressão. E o homem separado de Deus, o homem afastado de Deus, ele não quer conversar sobre o seu pecado. Ele não quer abandonar o seu pecado. Ele não quer deixar para trás o seu pecado e se render a Jesus Cristo. Mas é exatamente aqui que tudo começa. A gente abandona os nossos pecados e se rende a Jesus Cristo. Se você não conhecer Jesus Cristo pessoalmente, se você não fizer parte da sua família, se você não se entregar e passar a segui-lo, você jamais tomará o primeiro passo em direção à vontade de Deus. Não importa o que você faça. Se você não segue a Jesus, você está fora da vontade de Deus. Se você não se rendeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está fora da vontade de Deus. Essa é a primeira coisa, é o primeiro degrau. A primeira coisa que fica clara nas Escrituras sobre qual é a vontade de Deus é que a gente seja salvo, é que a gente se entregue a Jesus Cristo. Então não dá para a gente conversar sobre outro assunto se esse a gente ainda está falhando, se a gente ainda não se entregou a Jesus Cristo. Bom? Segunda coisa, ou segundo princípio que eu quero trazer aqui, tirado da palavra de Deus, viu? Então eu citei lá no começo que os livros dizem, agora eu estou olhando para a palavra de Deus. Segundo princípio, sobre como a gente pode saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O segundo princípio é: seja preenchido pelo Espírito Santo. Então, segundo a palavra de Deus, um segundo passo em direção à vontade de Deus é a gente estar cheio do Espírito Santo. De novo, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E ele continua: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por que Paulo contrasta o deixar-se encher pelo Espírito com o ficar bêbado? Quando você se embriaga, quem já foi do mundo já teve essa experiência, você se submete ao controle do álcool. E quando o álcool assume o controle, você se torna a pessoa que o álcool o leva a ser. Isso significa que você passa a estar sob a influência do álcool. Você é dirigido pelo álcool.
Conheci uma irmã em Jundiaí e ela falava bastante do marido que já tinha falecido. Quando eu a conheci, ela já era viúva, né? E ela dizia sempre coisas muito boas a respeito do marido. Como ele era um homem bom, de como ele era carinhoso, de como ele gostava de viajar com a família. O problema que ela nos contou é quando ele bebia, porque ele se transformava. Ele batia nela. Não era mais a mesma pessoa. Por quê? Porque ele estava sob a influência do álcool. Paulo usa o exemplo negativo da embriaguez para ilustrar para a gente o que significa estar cheio do Espírito Santo. Quando você cede ao álcool o controle da sua vida, ele assume. E quando você está cheio do Espírito, é o Espírito que assume o controle. Em ambos os casos, você perde o autocontrole. No caso de quem está embriagado, perde o autocontrole e é substituído por algo diferente. Quem está cheio do Espírito perde o autocontrole e é dirigido por algo diferente. Em ambos os casos, você se submete a um poder interior, né? A bebida que está dentro de você toma a frente, toma a direção da sua vida. E a mesma coisa, quando o Espírito Santo te enche, ele toma a direção da sua vida. E a parte mais maravilhosa de estar sob o controle do Espírito é que você nem precisa perguntar qual é a vontade de Deus. Você simplesmente age dentro da vontade de Deus. Por isso, quando você está cheio do Espírito, ou sob a influência do Espírito, ele te leva a ser o tipo de pessoa que Deus quer. O Espírito te leva na direção da vontade de Deus. É impossível estar cheio do Espírito e não fazer a vontade de Deus. Porque é o Espírito que está dirigindo os seus passos. É o Espírito que está dirigindo as suas decisões. É o Espírito que está dirigindo tudo. Porque você ficou cheio do Espírito e ele tomou as rédeas da sua vida. É ele que está na direção. É ele que está te conduzindo. Uma maneira da gente ver o lado prático de uma vida cheia do Espírito é enxergar isso como viver cada momento na presença consciente de Jesus Cristo. Isso é estar cheio do Espírito. A vida preenchida pelo Espírito não é nenhum mistério, não é nenhuma mágica, não é nada assim que pareça extraordinário. É simplesmente a consciência de estar em Cristo, de estar vivendo a partir de Jesus Cristo. Como que isso acontece? Acontece quando a gente estuda a palavra de Cristo. Quanto mais eu me concentrar em Cristo, quanto mais eu me concentrar na palavra de Deus, mais os pensamentos de Deus vão impregnar a minha mente, e quanto mais os pensamentos de Deus impregnarem a minha mente, maior será a minha submissão a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a gente ter a mente de Cristo. O ter a mente de Cristo é a gente estar impregnado da palavra de Deus, né? Ter a palavra de Deus decorada, ter a palavra de Deus balizando as nossas decisões. Então, quando a gente tem a palavra de Deus impregnada na nossa vida, isso significa, entre outras coisas, que nós estamos cheios do Espírito. É o Espírito que está nos guiando, é a palavra de Deus que está nos guiando. A gente se colocou em submissão a Ele. Felizmente, quando se trata da vontade de Deus, muitos cristãos pulam esse passo crucial de deixar-se encher com o Espírito Santo. E aí, em vez disso, eles vão direto para a pergunta se eles se devem casar com a menina X ou casar com o menino Y, se eles devem fazer esse curso, se eles devem aceitar aquele emprego, se eles devem comprar esse carro, se eles devem vender aquela casa. Eles oram e oram pela vontade de Deus, mas não cederam ao controle do Espírito Santo. E aí fica muito difícil saber qual é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não está perdida. A vontade de Deus não está escondida. Ela está bem aí, plenamente visível na palavra dele. Então, primeira coisa, seja salvo. É o primeiro passo. Se você ainda não conhece a Jesus Cristo, não se entregou a Jesus Cristo, não tem como saber a vontade de Deus. Primeira coisa, se entregue a Jesus Cristo, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Segunda coisa, seja cheio do Espírito.
coloque a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Busque a Deus diariamente. Execute ou pratique as disciplinas espirituais. Só assim a gente vai ser cheio do Espírito Santo. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Tá? Vontade de Deus que a gente possa se encher com o Espírito. O que mais que a Bíblia fala sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que a gente pode olhar para a palavra e destacar sobre o que ela diz sobre a sua vontade? Em terceiro lugar, seja santificado, ou seja santo. Então, o terceiro princípio que nós encontramos na palavra de Deus sobre a vontade de Deus diz respeito à nossa santificação, ou em palavras mais simples, a nossa pureza, a nossa santidade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: a vontade de Deus, olha como que ele começa. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus, está aí revelada, está clara, nítida para a gente. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Com a vontade de Deus é esta: fique longe dos pecados sexuais. Paulo quis dizer que sexo é pecado? Claro que não. Claro que não. Sexo é um relacionamento humano, lindo, glorioso, desde que dentro do casamento. Desde que dentro do casamento. Mas a imoralidade sexual diz respeito ao sexo fora do casamento. É uma tendência a nós, mais velhos, atribuir a maioria dos pecados sexuais aos jovens. Né? Adultos se queixam de adolescentes e jovens que vivem juntos sem estarem casados, mas as tentações sexuais não são privilégios dos jovens. Na verdade, devem existir mais problemas entre os adultos acima de 30 anos. Então não importa a idade que a gente tenha, o impulso sexual é uma força poderosa. Se o Espírito Santo não estiver no controle, muito fácil a gente cair nesse pecado. Se o Espírito Santo não estiver enchendo a nossa vida com a presença dele, com a palavra de Deus, muito fácil a gente cair nesse pecado. O outro princípio de santificação no texto que nós lemos é que cada um de nós deveria controlar o seu corpo. Né? Porque existem pessoas que não praticam diretamente a imoralidade, mas elas se divertem observando como que os outros a praticam. Né? Então ela não comete, né? Ela não desonra o seu próprio corpo, mas ela gosta de ver os outros fazerem isso, os outros praticarem isso. Então elas ficam assistindo filmes sensuais na internet, na televisão, ou mesmo assistindo esse tal de Big Brother Brasil, que é o maior lixo de todos os tempos. E depois eles comentam que nunca fariam o que estavam assistindo. Ué, mas se você assistiu aquilo, você está indo na direção de praticar aquilo. Né? Se aquilo já entra pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, isso você está apenas a um passo disso virar uma prática na sua vida também. Né? Cada ano que passa, a nossa TV brasileira, não sei dos outros lugares, traz mais violência, pornografia e imoralidades. Isso luta contra a nossa santificação, isso luta contra a gente ser cheio do Espírito, isso vai na contramão da gente fazer a vontade de Deus. Hoje em dia, o mal e a imoralidade vêm em todos os tipos de embalagens. Né? De acordo com o texto que nós lemos, a vontade de Deus é que nenhum cristão se entretenha, né? Se interesse e se envolva nesse tipo de pureza e santidade. Elas são parte essencial da gente desejar fazer a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente seja santo, que a gente seja santificado, que a gente mantenha distância desse tipo de coisa. Eu acho muito interessante como que a palavra de Deus nos apresenta, por exemplo, quando a gente é tentado pela nossa carne, né? Quando a gente é tentado nessa área da imoralidade, por exemplo, a Bíblia fala que quando o diabo nos tenta, nós devemos resistir ao diabo. Né? Em outras palavras, ela diz assim: fica firme, resiste à tentação
o diabo fugirá de você. Quando a Bíblia vai nos falar sobre as tentações da carne, ela fala assim: fujam da imoralidade sexual. Fujam dessas coisas. Se abstenham dessas coisas. Ou seja, a gente não tem condições de resistir. A gente não tem condições de ser exposto a esse tipo de coisa diariamente e uma hora não ceder. E uma hora não cair em pecado. Por isso ele fala assim: não resistam. Né? Não é para resistir agora, é para fugir, é para desligar a televisão, é para parar de ouvir, é para parar de passar nesse lugar, é para parar de estar sozinho com essa pessoa, é para ficar longe da tentação. Porque Deus sabe muito bem que nós não somos capazes de resistir a esse tipo de tentação. A nossa carne é mais forte que o nosso desejo de ser santificado. Tá? Então a gente precisa aprender isso. Essa é a vontade de Deus. Então se nós corrermos por aí, tentando encontrar respostas específicas de Deus para determinadas perguntas e estivermos vivendo uma vida impura, por que Deus nos deveria dar essa resposta se nós não obedecermos a uma parte importante da sua vontade que Ele já revelou? Ou seja, o que adianta eu orar a Deus dizendo: Senhor, eu aceito esse emprego ou não? Eu vendo a minha casa ou não? Eu compro um carro ou não? Eu começo a namorar essa pessoa ou não? Quem acha que Deus vai responder esse pedido nosso, essa oração nossa para saber a vontade de Deus, se aquela que já está revelada, a gente já não obedece? Se aquilo que já está claro, já está nítido para a gente, qual é a vontade dele para a nossa vida, a gente não obedece. Por que a gente acha que ele vai dizer para a gente se a gente compra ou vende? Não, primeiro a gente tem que obedecer aquilo que está claro, aquilo que já está definido, aquilo que já está posto. Qual é a vontade dele para a nossa vida? Que sejamos salvos, que nos deixemos encher pelo Espírito Santo, e que sejamos um povo puro e santo. Essa é a vontade dele. Qualquer outra coisa que eu queira saber a respeito da vontade dele para a minha vida, eu preciso estar claro que essas coisas eu já estou obedecendo. Essas coisas já estão reveladas. Essas coisas já foram nos dadas. Mas não é somente isso. Quarta coisa, ou quarto princípio, nós temos que aprender a respeito da vontade de Deus seja submisso. A vontade de Deus inclui a submissão. Isso não diz respeito somente às esposas. Quando a gente fala de submissão, as pessoas falam assim: é mandamento para as esposas. Não é somente as esposas que precisam ser submissas. Olha o que Pedro vai dizer para a gente. Fala assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus, olha aí a frase mágica, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então Pedro está nos dizendo: obedeça à lei, se submeta a ela. Haverá momentos em que a lei civil ela vai ir contra a lei de Deus, né? A lei do presidente vai ir na contramão da lei de Deus, a lei do juiz vai ir na contramão da lei de Deus. E aí nós sabemos pela palavra dele, nós temos que obedecer a Deus e não à lei humana, e não à lei dos homens. Mas Pedro aqui não está com isso em mente. Ele não está pensando aqui nesse momento que em algum momento pode ter essa tensão entre obedecer a Deus aos homens. Ele está falando sobre a gente ser um bom cidadão, da gente ser uma pessoa do bem. E por conta disso, nós sermos uma boa testemunha de Cristo. É por isso que ele continua nos versos 16 e 17 dizendo assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem
o rei. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu trabalhava numa loja da minha tia e eu queria muito que ela também se convertesse, né? Mas junto comigo trabalhava uma moça, de novo, da Assembleia de Deus. Não tenho nada contra a Assembleia de Deus, é apenas os exemplos, as ilustrações que eu estou dando, tá bom? E essa moça dessa igreja tinha bem a cara de crente, né? Antigamente se tinha, né? Usava saia jeans, cabelo comprido. E essa menina começou a forçar para ser mandada embora. Ela chegava atrasada, ela faltava sem avisar. E o comentário que a minha tia, que era dona da loja, começou a fazer foi esse. Ela disse que é crente. Crente desse jeito? Ela disse que é crente. Crente desse jeito? E aí eu via isso uma impossibilidade de eu poder compartilhar o evangelho, ou um obstáculo, não impossibilidade, né? Mas um obstáculo de eu falar de Jesus Cristo para minha tia. Porque ela estava vendo ali uma funcionária sua não agindo da maneira correta, criando uma situação, forçando uma situação, e ela era exteriormente crente. Né? Isso trazia repulsa para quem não era crente. Né? Então, se você não anda direito, se você não paga as suas dívidas, se você não obedece o seu patrão, você vive pegando atestado médico para emendar o final de semana, se você gosta de uma fofoca e de falar mal dos outros, faz um favor. Faz um favor para nós. Não fala que você é crente. Tá? Não fala que você está prejudicando demais a pregação do evangelho. Por causa de você, as pessoas têm criado resistências a ouvir a pregação de Jesus. Porque a referência que elas têm de crente, pessoas más, pessoas pecadoras, são de pessoas que fazem coisas erradas. Então tome cuidado. Né? Tome cuidado. Para quem que você está falando que é crente, se você não vive fato como um crente? Pedro diz assim no verso seguinte, o 18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A maioria das pessoas já não precisa mais viver em escravidão hoje em dia, né? Embora alguns chefes pareçam ser escravagistas. Não importa, diz Pedro. Submeta-se mesmo assim. Por quê? Porque é um bom testemunho para Cristo. É um bom testemunho. Se nós quisermos ser cristãos e fazer a vontade de Deus, a submissão faz parte do combinado. É assim que funciona. Nós vivemos num mundo ímpio e a vontade de Deus é que a nossa vida seja exemplar, para que ela possa se destacar do meio da multidão, para que a gente possa se destacar no meio das pessoas do trabalho, no meio das pessoas da escola, no meio das pessoas da universidade, no meio da família. É assim que Deus quer. Né? Deus quer que a gente seja exemplar. E isso inclui não só obedecer às leis e aos nossos empregadores. Isso inclui também, segundo Pedro, demonstrar respeito a todos. A todas as pessoas. Aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, a todas as pessoas. As pessoas que nós não conhecemos, as pessoas que muitas vezes falam mal da gente e que a gente tem que respeitá-las. Né? Tem que tratar a todos com respeito. Se nós estivermos buscando a orientação específica de Deus, mas nós não formos o tipo de cidadão que nós devemos ser, o tipo de empregado que devemos ser, ou o tipo de pessoa que nós devemos ser em nossos relacionamentos, nós não vamos encontrar a vontade de Deus. Porque se a gente não está obedecendo a vontade que já foi revelada, como que a gente vai buscar outra vontade de Deus ou a vontade de Deus para outra coisa? Então, primeiro a gente tem que obedecer aquilo que já está posto. Então, nós precisamos obedecer à vontade de Deus que já foi nos claramente revelada. Qual que é essa vontade? Ser salvos, deixar-se encher pelo Espírito, ser santificados e ser submissos. O resto se resolve por conta própria. Tá entendendo? Último princípio eu quero destacar, tirar daqui da palavra de Deus. Então, de novo, o que a Bíblia diz a respeito da vontade de Deus?
Não é o que a experiência, o que os livros, o que os pastores, o que a Bíblia diz a respeito de saber a vontade de Deus. O último princípio que eu quero tratar é: sofra pelo nome de Jesus. A maioria de nós acha que já cumpre esse requisito, né? Que a gente sofre já. Todos nós conseguimos citar alguma coisa que nos causa sofrimento em alguma medida. Mas quando Pedro escreveu a sua carta, ele não estava falando sobre frustrações do dia a dia. Não era isso. A gente estudou essa carta na igreja e os irmãos sabem qual que é o contexto que ele escreveu. Ele estava falando sobre aqueles que sofrem por causa da sua fé. Sofriam por causa de Jesus, sofriam porque se reconheciam como discípulos de Jesus. E aí Pedro vai dizer assim para a gente, acompanhe comigo a leitura aqui de 1 Pedro capítulo 4, os versos de 12 a 16. Ele diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aí eu vou pular os versos 17 e 18, o versículo 19 diz assim: Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Quando nós temos problemas com o nosso cônjuge, com nossos parentes, com nossos irmãos, é bem provável que parte desse problema ou parte da culpa desse problema seja nosso mesmo. A gente não soube lidar. Mas Pedro aqui está falando sobre o sofrimento por fazer o bem. Você está fazendo o correto. Você está sendo um bom cidadão. Você está sendo um bom empregado. Você está sendo um bom patrão. Você está sendo uma boa pessoa, um bom colega de trabalho. E mesmo assim você está sofrendo. Ele está falando sobre o sofrimento por fazer o bem, por a gente viver uma vida santa numa sociedade ímpia. É isso que ele está falando. Quando lá no trabalho a gente escolhe fazer o que é correto, o que é ético, e a gente sofre consequências porque o mundo é ímpio, porque o mundo não quer fazer as coisas corretas. Então, é disso que o apóstolo Pedro está falando. Ele fala assim: se você fazer o bem nessa sociedade ímpia, você atrairá fogo inimigo. Você vai expor o pecado das pessoas e elas vão se voltar para você com raiva. Se você sair e confrontar o mundo em nome de Jesus Cristo e sofrer, Pedro está dizendo, essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus porque Ele quer que você seja correto, você seja bom cidadão, bom empregado, bom aluno, bom professor. É isso que Ele quer. E se isso trazer constrangimento às pessoas e elas começarem a te perseguir por causa disso, Pedro está dizendo, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você faça o correto e que, se tiver que sofrer as consequências por causa disso, que sofra. Eu penso que poucos de nós aqui no Ocidente sabem o que significa sofrer por Jesus. Mas muitos dos nossos irmãos espalhados no mundo estão sofrendo simplesmente porque entregaram as suas vidas a Jesus e estão deixando o Espírito dirigi-los. Essa semana mesmo saiu uma notícia de que a China aproveitou toda essa questão da pandemia e intensificou a sua perseguição à igreja e aos pastores. Então, lá na China hoje, os nossos irmãos, apesar de ter que lidar com toda essa pandemia, toda a dificuldade, também estão tendo que lidar com a perseguição do Estado sobre a vida deles. Então, nós não precisamos procurar o sofrimento. Não é isso que Pedro está dizendo. Procure sofrimento, né? Não.
Mas nós precisamos estar dispostos a defender a nossa posição, a defender a vida correta, a vida ética, as coisas direitas. E se sofrermos por causa disso, o Espírito de Deus estará conosco. Então, meus irmãos, caminhando aqui para o final, existem muitas dúvidas e muita confusão sobre a vontade de Deus. Mas ela não se trata de um mistério que não possa ser resolvido, né? A vontade de Deus, ela não está perdida, tampouco se trata de algo que algumas pessoas encontram e outras pessoas não a encontram. Não, não é isso. Existem algumas fórmulas boas para a gente aprender a vontade de Deus, mas o melhor sistema é simplesmente olhar o que a Bíblia ensina ser a vontade de Deus. E aí então nós falamos hoje, né? Ele quer que nós sejamos salvos, Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito, Ele quer que sejamos santificados, Ele quer que sejamos submissos, Ele quer que estejamos dispostos a sofrer. Você pode pensar que esses princípios parecem fazer sentido, mas são muito gerais, né? A gente precisa de alguma coisa mais específica para a nossa vida, né? Ou seja, qual é a vontade de Deus quando se trata de assumir um emprego novo? Qual é a vontade de Deus quando se trata de escolher um parceiro, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa? Qual é a vontade de Deus sobre a gente comprar o carro ou não comprar a casa ou não comprar e milhares de outras decisões que a gente precisa tomar na nossa vida? Qual é a vontade de Deus para essas coisas, né? Elas também são importantes. Elas também ditam o rumo da nossa vida. Elas também são extremamente poderosas na nossa vida. E a gente não quer errar na tomada dessas decisões. Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Qual a decisão que eu preciso tomar? Como eu sei isso? Todos esses princípios que eu citei aqui, tirados da palavra de Deus, são o que nós chamamos de princípios gerais. Tem mais um princípio que eu quero apresentar aqui para os irmãos, que é o princípio específico, né? Então esses são gerais, eu preciso fazer essas coisas. Não dá para a gente falar de coisas específicas, de decisões específicas, da vontade de Deus específica para nós, se a gente não estiver obedecendo essas, né? Então só depois de eu estar obedecendo aquilo que já está claro, a vontade geral de Deus para a minha vida, eu posso partir para o específico. E esse específico, ele é bom demais. Ele é bom, ele é tão bom que parece mentira. Eu vou dizer até para você, se você está com lápis, está com caneta e um papel aí, você precisa anotar esse princípio. Porque se você é salvo, se você está cheio do Espírito Santo, se você é santificado, se você é submisso, se você está disposto a sofrer, sabe qual o próximo passo? É esse, ó. Faça o que quiser. Faça o que quiser, é isso mesmo. Faça o que quiser. Porque se você recorrer à palavra de Deus para cuidar dessas 5 áreas, Deus vai estar controlando os seus desejos. Deus vai estar controlando os seus pensamentos. Deus vai estar controlando a sua vida. E por isso você pode fazer o que quiser. O que desejar? O que você desejar será o mesmo que Deus quer. Paulo vai dizer para a gente aos Filipenses 2,13: pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente obedece, quando a gente é salvo, quando a gente é submisso, quando a gente sofre, quando a gente está praticando esses princípios gerais sobre a vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aos Filipenses? Deus efetua dentro de nós, Ele coloca dentro de nós o desejo, e Ele mesmo vai realizar o desejo. Ele faz brotar no nosso coração, a nossa vontade passa a ser a vontade dEle, porque a gente está cheio do Espírito. O Espírito traz à tona a vontade de Deus para a nossa vida e a gente passa a desejar aquilo que é a vontade dele para a nossa vida. Então, quando você fizer tudo isso que a gente estudou aqui, colocar esses 5 princípios em prática,
Depois disso, você pode fazer o que quiser. Você pode tomar a decisão que quiser. Porque não há nenhum perigo de você estar fazendo algo que não seja a vontade de Deus. Pelo contrário, você só pode fazer a vontade de Deus quando a sua vida está conformada a esses princípios gerais da palavra de Deus. Meus irmãos, eu queria encerrar colocando aqui duas perguntas para a gente pensar. Bom? Então, a primeira pergunta é: quais dos 5 princípios bíblicos que nós vimos você ainda precisa colocar em prática para saber a vontade de Deus? Né? Você ainda não é cristão, ainda não se comprometeu, ainda não foi batizado, ainda não faz parte de uma igreja local, você precisa se comprometer, você precisa ser salvo. Se você já foi salvo, você precisa fazer parte de uma igreja, você precisa ser batizado, você precisa estar unido ao corpo de Cristo. Ah, eu já sou salvo. A segunda é: você está buscando diariamente ser cheio do Espírito? Você está buscando estar em comunhão com Deus em todo o tempo, orando, lendo a Bíblia? Isso não é só quando a gente para, é só quando a gente está naqueles momentos de jejum. Eu posso estar buscando a presença de Deus, estar em comunhão com Deus, estar me enchendo do Espírito, trabalhando, fazendo os meus afazeres. Então, não há um momento específico que eu faço isso. Eu posso me concentrar em determinado momento, lendo a Bíblia, orando, impregnando essa palavra na minha mente e no meu coração, mas não é somente nesses momentos. Senão eu falo assim: eu tenho tão pouco tempo para fazer isso, jamais eu serei cheio do Espírito. Não é a quantidade de tempo que faz a diferença para a gente, é a qualidade de tempo. O quanto a gente aproveita do pouco tempo que a gente tem, né? Então, você tem feito isso? Você tem buscado a santificação? Tem desligado a TV para algumas coisas que você não pode entrar nos seus olhos, não pode entrar nos seus ouvidos? Você tem evitado os lugares que não é propícios para quem se diz ser discípulo de Jesus, ambientes, rodinhas de conversas. Você tem se desviado da fofoca, da mentira, dessas coisas? Você é submissa às autoridades espirituais, autoridades civis, autoridade lá no seu trabalho? Você é submisso? Você procura viver em submissão? Você entendeu que há uma hierarquia, uma ordem no universo e que Deus valoriza essa ordem? Você está disposto a sofrer por causa de Jesus Cristo? Então, qual área você está precisando obedecer? Qual área você precisa cumprir a vontade de Deus? Só depois disso pode procurar a vontade de Deus para coisas específicas da nossa vida. Bom? Em segundo lugar, segunda pergunta para a gente refletir: em que outros lugares você tem procurado descobrir a vontade de Deus? Né? Em que outros lugares? Quando você precisa saber a vontade de Deus, que lugar você está indo buscar saber essa vontade? Saber o desejo de Deus? Eu espero que você tenha entendido que os outros lugares não são a forma bíblica de saber a vontade. A vontade de Deus, ela está revelada para a gente na Bíblia. Na Bíblia. Faça isso que nós vimos. Pratique isso que nós vimos. Depois faça o que quiser. É isso que está claro pelas Escrituras. Obedeça nessas áreas que nós vimos. E depois faça o que bem entende. Eu não estou tirando a importância que conselheiros espirituais têm para a gente, né, para nos orientar, pessoas maduras. Não estou tirando essa importância. O que eu estou dizendo é que até mesmo o conselheiro, ele vem nos aconselhar, ele precisa nos aconselhar com a Bíblia. E a Bíblia vai nos orientar sobre a vontade. Em nenhum outro lugar, né? Em todos os outros lugares, a gente está sujeito a cometer equívocos muito fortes sobre a vontade. Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que possa ter edificado a sua vida. Espero que possa ter feito sentido para você. Eu espero que você possa usar isso como parâmetro para tomar decisões na sua vida. Aliás, é para isso que a gente busca a vontade de Deus, né? Para a gente tomar as decisões corretas,
fazer a coisa certa, fazer aquilo que agrada o nosso Senhor, né? Fora disso, não tem por que buscar a vontade de Deus. Então, minha vontade é que você tenha sido edificado, abençoado. Quero lembrar que na quinta-feira nós temos o nosso culto de oração. Às 6 horas eu compartilho no grupo os nossos pedidos, pego os pedidos dos irmãos. Às 8h15 eu entro ao vivo para poder fazer a reflexão no Salmo 23 que a gente está estudando. Bom? Então, que Deus abençoe. Se você foi abençoado, diga amém aí. Nós vamos orar e vamos encerrar. Mais uma vez eu reforço, eu estou com muita saudade dos irmãos, espero vê-los em breve, né? E vamos continuar orando para que o nosso Deus faça a vontade dele através dessa pandemia e logo possa se ver livre disso, possa restabelecer a nossa vida para a glória dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a tua palavra que é norte para a nossa vida, que nos orienta, que nos ajuda a compreender qual é a tua vontade, a descobrir a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, para que não possa escorregar, para que a gente possa tropeçar, que a gente, de maneira alguma, venha sair do caminho do nosso Senhor e que o Senhor possa, assim, através do teu Espírito, ó Deus, continuamente nos encher, continuamente nos abençoar, nos santificar, que a gente possa tomar as decisões na convicção de que o Senhor está conosco, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, cuida de cada uma das suas famílias, supre as suas necessidades, ó Deus. Quero lembrar o sobrinho da Rosa que pegou o coronavírus, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dele, que ele possa ser restaurado na sua saúde. Abençoa, Senhor, a família deles ali, que o Senhor possa trazer transformação. Obrigado pela vida de cada um de nós aqui nessa noite. Possa ter uma boa noite debaixo da tua proteção, ó Deus. Continue dirigindo os nossos passos, segundo o teu querer e vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos.